A lâmina atravessou o ar com um silvo mortal, errando o pescoço de Juliano por menos de 3 dedos. Ele sentiu o vento cortante do aço roçar sua pele antes mesmo de compreender completamente o que estava acontecendo. Eram 5 homens, encapuzados e armados, emergindo das árvores como sombras ganhando forma sob o crepúsculo alaranjado de setembro de 1883. O Duque Juliano estava sozinho, algo imprudente para alguém de sua posição. Mas ele havia insistido em cavalgar sem escolta pela estrada rural que cortava suas terras. Queria sentir o vento no rosto. Queria um momento de liberdade longe das formalidades sufocantes do castelo. Agora, aos 32 anos, enfrentava a possibilidade muito real de que aquela decisão custaria sua vida. Seu cavalo, um garanhão cinza chamado Tempestade, relinchou alto quando os atacantes cercaram. Juliano puxou as rédeas com força, fazendo o animal girar enquanto sua mão direita ia instintivamente para a espada presa à cintura. Não era um homem de guerra por natureza. Preferia livros e diplomacia a campos de batalha. Mas anos de treinamento obrigatório com mestres de esgrima não haviam sido em vão. A lâmina cantou ao ser desembainhada, refletindo a luz mortiça do sol poente. Bloqueou o segundo golpe, depois o terceiro, seus músculos respondendo com memória antiga, enquanto sua mente corria, tentando entender. Bandidos comuns não atacavam assim, não com essa coordenação precisa, não em suas próprias terras onde patrulhas regulares mantinham as estradas seguras. O quarto atacante veio por trás, golpeando as pernas de Tempestade com um bastão grosso. O cavalo gritou de dor e medo, suas patas dianteiras levantando violentamente. Juliano tentou se segurar, mas o movimento foi brusco demais. Sentiu-se voando, o mundo girando em câmera lenta, céu e terra trocando de lugar. Bateu no chão com força brutal, o impacto expulsando todo o ar de seus pulmões. Dor explodiu em seu ombro esquerdo, algo estalou de forma sinistra, e por um momento sua visão escureceu completamente. Lutou para se levantar, mas mãos ásperas o agarraram. Viu rostos cobertos por panos escuros, olhos frios que não mostravam hesitação ou misericórdia. Tentou gritar, chamar por ajuda, mas um soco no estômago o silenciou. Então veio a facada. Sentiu a lâmina entrar logo abaixo das costelas, um frio gelado seguido de calor líquido, espalhando-se por seu abdômen. O choque foi tão intenso que quase não sentiu dor, apenas uma pressão estranha e crescente. Ouviu vozes distantes, palavras que não conseguia processar completamente. Algo sobre deixá-lo morrer, sobre parecer roubo, sobre o primo finalmente conseguir o ducado. Primo. A palavra ecoou em sua mente mesmo enquanto a consciência começava a escapar. Rodrigo. Seu primo Rodrigo sempre foi ambicioso, sempre ressentido por ter nascido segundo na linha de sucessão. Mas planejar assassinato, contratar homens para emboscada... Juliano tentou segurar esse pensamento, mas estava escorregando, caindo em um poço escuro que não tinha fundo. Sentiu mais golpes, chutes, alguém arrancando seus anéis, sua bolsa de moedas, fazendo parecer assalto. Sua última visão consciente foi do céu tingido de vermelho e laranja, cores de fim de dia ou fim de vida. Ele não sabia mais diferenciar. Os atacantes o deixaram sangrando na estrada, presumivelmente morto ou morrendo. Levaram Tempestade, um cavalo valioso demais para desperdiçar, e desapareceram tão rapidamente quanto surgiram. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo canto distante de pássaros noturnos começando suas canções. Juliano jazia imóvel, sangue escorrendo dele em poças escuras que pareciam pretas sob a luz decrescente. Deveria ter morrido ali. Teria morrido se não fosse por uma combinação de sorte e geografia. A estrada onde foi atacado ficava a menos de 500 passos de uma pequena propriedade isolada. Era uma casa minúscula, pouco mais que uma cabana com telhado de palha e paredes de pedra caiada, cercada por um jardim modesto, mas meticulosamente cuidado. Morava ali Esther, uma jovem de 21 anos que havia perdido ambos os pais para uma febre 2 invernos atrás. Desde então, vivia sozinha, sustentando-se com o que cultivava em seu jardim e com o trabalho ocasional de costura para famílias da vila próxima. Esther estava colhendo ervas medicinais naquele entardecer.
Era sua rotina diária, sair ao jardim quando o sol começava a baixar, quando as plantas estavam mais vigorosas após um dia inteiro de luz. Tinha cabelos castanhos claros, que usava trançados, olhos de um verde pálido, que pareciam quase cinza sob certas luzes, e mãos delicadas, mas fortes de tanto trabalhar a terra. Era bonita de uma forma discreta, natural, sem adornos ou artifícios. Vivia em silêncio desde a morte dos pais, não por escolha, mas por circunstância. As outras mulheres da vila a viam com desconfiança. Uma jovem solteira vivendo sozinha era considerado inadequado, e os homens ou a ignoravam, ou faziam propostas que ela recusava firmemente. Se você está gostando da história, inscreva-se no canal e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Sua participação significa muito e nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Foi enquanto cortava ramos de alecrim que Esther ouviu sons estranhos vindos da estrada. Gritos abafados, relinchos de cavalo, o baque surdo de corpo contra chão. Congelou, a tesoura de podar suspensa no ar. Ataques não eram comuns naquela região. As patrulhas do duque mantinham ordem rigorosa. Mas os sons eram inconfundíveis. Violência. Depois, silêncio. Um silêncio pesado que parecia pesar sobre a paisagem como névoa. Esther esperou. Não era corajosa por natureza. Anos vivendo sozinha a haviam tornado cautelosa. Mas conforme os minutos passavam e o silêncio continuava, a curiosidade e algo mais profundo, talvez compaixão instintiva, a empurraram para a frente. Deixou a cesta de ervas no chão e caminhou lentamente em direção ao portão de madeira que separava sua propriedade da estrada. Seu coração batia acelerado, cada passo deliberado e silencioso. Quando finalmente espiou pela abertura do portão, o que viu a fez prender a respiração. Um homem jazia no meio da estrada, imóvel, rodeado por manchas escuras que ela sabia serem sangue. Estava vestido com roupas finas, mesmo rasgadas e sujas, podia-se ver a qualidade do tecido. Nenhum bandido comum usava veludo e seda. Esther olhou ao redor, verificando se os atacantes ainda estavam por perto. A estrada estava deserta em ambas direções. Apenas sombras alongadas de árvores dançando com a brisa suave. Deveria voltar para dentro. Deveria trancar a porta e fingir que não viu nada. Envolver-se com violência, especialmente envolvendo nobres, só trazia problemas para pessoas como ela. Mas enquanto observava, o homem se mexeu levemente. Apenas um tremor, um espasmo involuntário talvez, mas era sinal de vida. E Esther, apesar de toda sua cautela aprendida, não conseguia abandonar alguém para morrer quando tinha poder de ajudar. Correu de volta para casa, pegou cobertores velhos que não se importaria em sujar de sangue e voltou. Ajoelhou-se ao lado do homem, verificando primeiro se ainda respirava. Sim, respirações rasas e irregulares, mas respirava. Tinha ferimentos visíveis. O pior parecia ser uma facada no abdômen que ainda sangrava, embora mais lentamente agora. Esther trabalhou rapidamente, rasgando tiras de tecido limpo que trouxera, pressionando contra o ferimento para estancar o sangue. Ele não acordou com o toque, o que era preocupante. Significava perda severa de consciência, possivelmente concussão da queda. Não havia como carregá-lo sozinha até a casa. Ele era alto, provavelmente media mais de 1,80 m. E mesmo inconsciente, seu peso seria demais. Então Esther improvisou. Correu até o pequeno barracão onde guardava ferramentas, puxou uma tábua larga de madeira que seu pai usava para consertar o telhado e a arrastou até onde o homem jazia. Com esforço imenso, ela usou a leve inclinação do terreno a seu favor, rolou-o sobre a tábua, amarrou-o com cordas para que não caísse e começou a puxar. Foram os 500 passos mais longos de sua vida. Seus músculos ardiam, suor escorria por seu rosto e várias vezes ela teve que parar para recuperar o fôlego. Mas finalmente conseguiu trazê-lo para dentro de sua propriedade, fechando o portão atrás de si. Arrastou-o até a casa, através da porta estreita, e o transferiu com cuidado para sua própria cama, a única que tinha. Era um catre simples, mas limpo, com lençóis de linho lavados que cheiravam a alfazema.
Só então, sob a luz de velas que acendeu apressadamente, Esther realmente olhou para o rosto do homem que salvou. Tinha traços aristocráticos, queixo forte, cabelos negros que caíam sobre a testa em ondas desgrenhadas. Mesmo pálido e ferido, havia uma beleza quase severa em seus traços. Mas o que mais a impressionou foi uma cicatriz fina que corria da sobrancelha direita até a têmpora, marca antiga de algum acidente ou combate passado. Tornava-o mais humano, menos perfeito, mais real. Trabalhou a noite inteira. Primeiro limpou todos os ferimentos com água fervida e infusão de calêndula. A facada era grave, mas a lâmina havia entrado em ângulo, evitando órgãos vitais, embora ela não fosse médica treinada. Costurou o corte com linha de linho esterilizada, suas mãos tremendo levemente, mas permanecendo firmes. Bandagou o ombro que parecia deslocado, reposicionando-o com um movimento rápido que fez o homem gemer mesmo inconsciente. Tratou cortes menores, hematomas que já começavam a roxear sua pele. Quando finalmente terminou, estava exausta. O homem tinha febre, sua pele queimando ao toque. Esther preparou compressas frias, trocando-as regularmente. Fez chá de casca de salgueiro para baixar a temperatura e conseguiu fazer alguns goles escorrerem por sua garganta. Passou a noite sentada em uma cadeira ao lado da cama, acordando a cada hora para verificá-lo, para trocar compressas, para se certificar de que ainda respirava. Durante 3 dias, Juliano permaneceu entre a vida e a morte. Havia momentos em que Esther tinha certeza de que o perderia, quando sua respiração ficava tão fraca que ela precisava colocar a mão sobre seu peito para sentir o movimento sutil. Outros momentos ele delirava, falando palavras sem sentido sobre traição e primos e castelos. Ela não entendia completamente, mas absorvia tudo, criando um quebra-cabeça mental de fragmentos que talvez fizessem sentido eventualmente. No 4º dia, a febre quebrou. Juliano dormiu profundamente pela primeira vez, não o sono agitado da doença, mas repouso genuíno. Esther sentiu alívio tão profundo que quase chorou. Havia conseguido. Ele viveria. Mas então veio o medo do que aconteceria quando ele acordasse. Quem era ele? Por que foi atacado? E mais importante, quando ele partisse, o que aconteceria com ela por tê-lo ajudado? Se os atacantes descobrissem que ele sobreviveu, viriam atrás dela também? Esther começou a considerar fugir, pegar o pouco que tinha de valor e desaparecer antes que ele acordasse, mas algo a impedia. Talvez fosse apenas teimosia, recusar-se a ser expulsa da casa que seus pais construíram. Talvez fosse curiosidade sobre o homem misterioso em sua cama. Ou talvez, e isso a assustava mais, fosse algo mais profundo, um sentimento crescente que ela não conseguia nomear toda vez que olhava para seu rosto em repouso. No 5º dia, ao amanhecer, enquanto Esther trocava as bandagens, os olhos de Juliano se abriram. Não gradualmente, mas de repente, completamente acordados e alertas. Ele olhou para o teto de palha acima, depois para as paredes simples de pedra, depois para ela. Seus olhos eram castanhos escuros, quase pretos, e carregavam uma intensidade que a fez recuar levemente. Juliano tentou falar, mas sua garganta estava seca demais. Esther pegou água, ajudou-o a se sentar apoiado em travesseiros, levou o copo aos seus lábios. Ele bebeu avidamente, depois tossiu, fazendo uma careta de dor. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz era rouca, mas firme. Perguntou onde estava, o que aconteceu, quem ela era. Esther explicou com voz calma, escolhendo palavras cuidadosamente. Disse que o encontrou ferido na estrada há 5 dias, que o trouxe para sua casa e cuidou de seus ferimentos. Não mencionou que provavelmente salvou sua vida. Não era dada a exageros ou busca de reconhecimento. Juliano absorveu as informações, seu rosto permanecendo neutro, exceto por uma pequena ruga entre as sobrancelhas que sugeria concentração intensa. Perguntou se ela viu quem o atacou. Esther balançou a cabeça, explicando que só ouviu sons distantes, e quando chegou à estrada ele já estava sozinho. Então Juliano tentou se lembrar. Fechou os olhos, respirando fundo, procurando em sua mente por detalhes do ataque. Havia fragmentos, imagens desconectadas como pedaços de vidro quebrado.
homens encapuzados, uma lâmina cortando o ar, dor explosiva e uma palavra, algo sobre primo, mas o contexto escapava dele. Quanto mais tentava forçar a lembrança, mais ela escorregava de seus dedos mentais. Frustração apareceu em seu rosto, uma tensão em sua mandíbula que Esther reconheceu como alguém lutando contra limites do próprio corpo. Ela colocou uma mão gentil em seu braço, fazendo-o abrir os olhos. Disse que ele precisava descansar, que memórias voltariam com o tempo, que forçá-las só atrasaria sua recuperação. Havia uma sabedoria tranquila na forma como falava, como se tivesse experimentado perda e recuperação antes, como se conhecesse intimamente o processo de cura. Juliano se encontrou relaxando sob seu toque, algo nele respondendo à calma dela de forma quase instintiva. Era estranho, ele pensou. Não a conhecia, não sabia quem ela era além do fato de que aparentemente o salvou, mas havia uma sensação de segurança em sua presença que desafiava a lógica. Durante os dias seguintes, enquanto Juliano se fortalecia lentamente, eles estabeleceram uma rotina estranha, mas confortável. Esther continuava suas tarefas diárias, cuidando do jardim, cozinhando refeições simples mas nutritivas, trabalhando em costuras que aceitara de clientes da vila. Juliano observava, ainda confinado à cama pela fraqueza e pelos ferimentos que precisavam de mais tempo para curar completamente. Ela falava pouco. Não era pessoa de preencher silêncio com conversa vazia, mas havia uma presença pacífica nela que tornava o silêncio confortável ao invés de desconfortável. Ele começou a notar pequenas coisas. A forma como ela cantarolava baixinho enquanto trabalhava no jardim, melodias simples que provavelmente aprendeu com os pais. Como seus olhos se iluminavam quando encontrava uma planta particularmente saudável entre as fileiras de ervas. A paciência infinita com que costurava, cada ponto perfeito e preciso. A bondade genuína quando tratava seus ferimentos, sempre cuidadosa para não causar dor desnecessária, sempre explicando o que estava fazendo antes de fazer. Juliano se pegou pensando nela durante as longas horas em que ela estava fora ou ocupada em outra parte da casa. Não entendia completamente por quê. Certamente não era apenas gratidão por tê-lo salvado, embora isso fosse parte. Havia algo mais, uma atração que ia além do físico, embora ela fosse inegavelmente bonita em sua simplicidade natural. Era como se reconhecesse algo nela, algo familiar mesmo sendo impossível já terem se encontrado antes. Ou talvez, e essa possibilidade o intrigava mais, era porque ela não esperava nada dele. Não tentava impressioná-lo, não mudava seu comportamento para agradá-lo. Era simplesmente ela mesma, sem artifícios ou pretensões. Uma noite, quando Esther trouxe sopa de legumes para seu jantar, Juliano perguntou sobre ela. Queria saber sua história, como acabou vivendo sozinha, o que aconteceu com sua família. Esther hesitou, não estava acostumada a compartilhar, mas havia algo em seus olhos, uma curiosidade genuína, desprovida de julgamento, que a fez falar. Contou sobre os pais, sobre como a febre os levou durante o inverno rigoroso de 1881, sobre como tentou continuar sozinha porque não tinha para onde ir, como a vila a via com desconfiança, mas ela persistiu, porque aquela terra carregava memórias de amor e família. Juliano ouviu com atenção total, não interrompendo, apenas absorvendo cada palavra. Quando ela terminou, ele disse algo que a surpreendeu. Disse que ela era forte de uma forma que muitos nobres que conhecia nunca seriam, que havia uma coragem silenciosa em construir vida própria contra circunstâncias adversas. Esther não sabia como responder, não estava acostumada a elogios genuínos. Desviou o olhar, sentindo o calor subir por suas bochechas, murmurando que apenas fez o que precisava ser feito. Mas aquele momento mudou algo entre eles. Uma barreira invisível havia sido cruzada e nos dias seguintes conversaram mais. Juliano falou sobre fragmentos de memória que começavam a retornar, não do ataque, mas de sua vida antes. Falou sobre um castelo que parecia familiar, sobre responsabilidades que pesavam sobre seus ombros, sobre sentir-se preso em papel que não escolheu, mas nasceu para cumprir. Não mencionou ser duque,
Aquela parte específica ainda estava nebulosa em sua mente, mas falou sobre entender expectativas versus desejos pessoais. Esther compartilhou sonhos que nunca havia dito em voz alta antes. Sobre querer viajar um dia, ver além dos limites da vila e das terras circundantes. Sobre desejar aprender a ler melhor, seus pais lhe ensinaram o básico, mas ela queria mais, queria acessar conhecimento que livros guardavam. Juliano se ofereceu imediatamente para ensiná-la, quando estivesse forte o suficiente. A promessa pendia no ar entre eles, implicando futuro compartilhado que nenhum dos dois questionou abertamente. Foi no 10º dia após Juliano acordar que a vila explodiu em pânico. Esther estava no jardim quando ouviu cavalos, muitos cavalos, galopando pela estrada principal que passava a alguma distância de sua propriedade. Eram soldados. Ela podia ver pelas armaduras que brilhavam sob o sol de meio-dia. Pelo menos 20 homens, talvez mais, marchando com propósito urgente. Ela congelou, segurando a cesta de ervas contra o peito, coração começando a bater acelerado. Os soldados pararam na vila, e logo vozes começaram a se espalhar. Esther não conseguia ouvir palavras específicas da distância onde estava, mas podia sentir a agitação, o medo coletivo que tomava conta quando a autoridade militar aparecia inesperadamente. Ela esperou até os sons diminuírem. Depois caminhou rapidamente até a casa, trancando a porta atrás de si. Juliano estava sentado em uma cadeira próxima à janela, onde passara a maior parte da manhã lendo um livro velho que ela tinha. Olhou para cima ao vê-la entrar, imediatamente notando a tensão em seu rosto. Antes que pudesse perguntar, batidas fortes soaram na porta. Não batidas amigáveis de vizinho, mas pancadas autoritárias de alguém esperando obediência imediata. Esther e Juliano trocaram olhares. Ela fez um gesto para que ele ficasse quieto, depois foi até a porta, abrindo apenas uma fresta. Do lado de fora estava um soldado, armadura completa, exceto pelo elmo que segurava sob o braço. Tinha rosto severo marcado por cicatrizes de batalhas antigas. O soldado perguntou se ela havia visto estranhos nos últimos dias, especialmente homens feridos. Seu tom não era exatamente hostil, mas carregava peso de autoridade que não admitia mentiras. Esther manteve o rosto neutro, respondendo que vivia sozinha, e raramente via alguém além de clientes ocasionais que vinham buscar costuras. Não era mentira técnica. Juliano não era exatamente estranho mais, e ela não viu outros. O soldado a estudou por momento longo demais, olhos vasculhando o que conseguia ver do interior através da fresta. Então ele explicou o motivo da busca. O duque Juliano havia desaparecido há 10 dias. Sua escolta encontrara seu cavalo abandonado. Manchas de sangue na estrada, sinais claros de ataque violento. Não encontraram corpo, o que levantou suspeitas. Rumores começaram a circular na capital de que o duque não havia sido morto, mas sequestrado por traidores, possivelmente facções políticas opositoras ou até mesmo agentes de reino vizinho. A coroa enviou tropas para vasculhar toda a região, interrogar todos, encontrar qualquer pista sobre seu paradeiro. Esther sentiu sangue gelar. Duque. O homem em sua casa era o duque Juliano. Não apenas algum nobre menor, mas o senhor de todas aquelas terras, uma das pessoas mais importantes do reino. E ela o havia escondido, mesmo que sem intenção inicial, por 10 dias enquanto o reino inteiro o procurava. As implicações eram aterradoras. Poderia ser acusada de cumplicidade, de esconder informação vital, até mesmo do próprio sequestro se alguém escolhesse interpretar assim. Mas mesmo enquanto o medo a percorria, outra emoção lutava por espaço. Proteção. Juliano ainda não estava completamente curado. Ainda precisava de repouso. Entregá-lo agora, envolvê-lo em política e possível traição quando sua memória nem estava completamente restaurada, parecia errado. Então, Esther fez escolha consciente. Mentiu. Disse ao soldado que não havia visto ninguém, que se o duque estivesse ferido na estrada há 10 dias, certamente já teria morrido sem ajuda. O soldado assentiu lentamente, parecendo aceitar a lógica, mas ainda olhou ao redor da propriedade com olhos experientes de militar, acostumado a encontrar o que estava escondido. Finalmente, ele se virou para partir, mas não sem aviso.
Disse que todos na vila deveriam reportar imediatamente qualquer coisa suspeita, que esconder informação sobre o duque seria considerado traição com punições severas. Esther assentiu, mantendo expressão calma mesmo com o coração trovejando no peito. Esperou até que ele montasse e se afastasse. Depois fechou a porta e se apoiou contra ela, pernas tremendo tanto que mal conseguia ficar de pé. Juliano havia ouvido tudo. Estava de pé agora, apoiado contra a parede, rosto pálido, mas olhos claros e focados. Duque, ele repetiu a palavra como se provando seu sabor. Memórias começavam a se encaixar, peças do quebra-cabeça encontrando lugares. Lembrou do castelo, não vagamente, mas com detalhes vívidos. Lembrou de responsabilidades, de decisões políticas, de reuniões intermináveis com conselheiros. E então, como o portão se abrindo, a memória do ataque voltou completa. Os 5 homens, a emboscada coordenada, e as palavras, clara agora em sua mente. Deixá-lo morrer para que o primo assumisse o ducado. Rodrigo. Seu primo Rodrigo havia planejado seu assassinato. A revelação não veio como choque, mas como confirmação de suspeitas que ele inconscientemente carregava por anos. Rodrigo sempre foi invejoso, sempre ressentido de sua posição secundária. Mas Juliano nunca imaginou que a inveja se transformaria em tentativa real de homicídio. Sentou-se pesadamente, processando as implicações. Se Rodrigo estava disposto a matá-lo uma vez, tentaria novamente. E agora, com tropas espalhando que o duque havia sido sequestrado por traidores, Rodrigo poderia estar usando essa narrativa para consolidar poder, para se apresentar como protetor leal, lutando para trazer o primo de volta. Se você está passando por dificuldades e precisa de uma direção, você não precisa lutar sozinha. Preparei 2 presentes para você que podem te ajudar a restaurar sua paz e fortalecer sua fé. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo e no comentário fixado. Esther observava Juliano processar tudo, vendo o peso de realização se estabelecer sobre seus ombros. Ela esperou, dando-lhe espaço, até que ele finalmente olhou para ela. Quando falou, sua voz era baixa, mas firme. Agradeceu por tê-lo salvado. Disse que agora entendia o risco que ela correu, que ainda corria ao mantê-lo escondido. Ofereceu partir imediatamente. Disse que não a colocaria em mais perigo. Mas Esther balançou a cabeça. Disse que ele ainda não estava forte o suficiente, que partir agora sem plano seria estúpido, que tinham tempo para pensar, para decidir o melhor curso de ação. A verdade não dita entre eles era que nenhum dos dois queria que ele partisse ainda. Nos 10 dias desde que acordou, algo havia crescido naquele espaço pequeno, naquelas conversas silenciosas, naqueles momentos compartilhados. Não era apenas atração física, embora houvesse isso. Era conexão mais profunda, reconhecimento de almas que se entendiam de forma que raramente acontecia. Juliano via em Esther força e bondade genuínas que nunca encontrara entre nobres que o cercavam. Esther via em Juliano não o duque, mas o homem, alguém inteligente e gentil que tratava ela com respeito que poucos ofereciam. Naquela noite não conseguiram dormir. Sentaram juntos próximos à lareira que Esther acendeu contra o frio crescente de setembro. Conversaram sobre o que fazer, sobre as opções limitadas que tinham. Juliano poderia revelar-se aos soldados, retornar à capital e confrontar Rodrigo. Mas sem prova da traição, seria palavra contra palavra, e Rodrigo havia tido 10 dias para construir narrativa favorável. Alternativamente, poderia permanecer escondido, investigar discretamente, reunir evidências antes de se revelar. Mas isso significava deixar o reino em estado de crise, deixar Rodrigo potencialmente consolidar poder. Foi durante essa conversa que Juliano realmente olhou para Esther, viu-a iluminada pela luz tremulante do fogo e sentiu algo se solidificar em seu peito. Não era pensamento racional ou decisão lógica. Era certeza profunda e inabalável que vinha de lugar além da razão. Aquela mulher, que o salvou sem esperar recompensa, que o cuidou quando era apenas estranho ferido, que arriscou tudo para protegê-lo mesmo após descobrir quem ele era,
significava mais para ele que qualquer aliança política ou casamento arranjado jamais poderia. Interrompeu a discussão sobre política, fazendo Esther parar no meio da frase. Ela o olhou, confusa pela mudança abrupta. Juliano pegou suas mãos entre as dele, ação que fez os olhos dela arregalarem. Disse que precisava confessar algo, que ia além de gratidão ou dívida de vida. Que durante aqueles dias, conhecendo-a, vendo sua força e bondade, ele havia se apaixonado. Não de forma súbita ou dramática, mas gradualmente, como o nascer do sol que ilumina a paisagem aos poucos, até que tudo está banhado em luz. Esther ficou sem palavras. Parte dela queria acreditar, queria aceitar aquelas palavras e segurar contra o peito. Mas outra parte, a parte cética moldada por anos de decepção e solidão, sussurrava que era impossível. Duques não se apaixonavam por camponesas. Ele estava confuso, grato, possivelmente ainda afetado pelos ferimentos. Quando isso passou e ele retornasse ao seu mundo, esqueceria dela como esquece-se de sonho agradável ao acordar. Disse isso em voz alta, com voz tremendo mas firme. Disse que ele não a conhecia realmente, que vivia em mundo diferente, que quando voltasse à vida normal perceberia que o que sentia era gratidão confundida com algo mais. Juliano não se ofendeu com o ceticismo. Ao invés disso, respondeu com calma inabalável. Disse que entendia seus medos, que eram válidos considerando a diferença de posições sociais, mas que estava completamente certo de seus sentimentos, tão certo quanto estava de qualquer coisa em sua vida. Então fez promessa. Disse que quando retornasse ao castelo, quando confrontasse Rodrigo e restaurasse ordem, não a esqueceria. Que voltaria por ela, não como duque reclamando subordinada, mas como homem cortejando mulher que amava. Que se ela estivesse disposta, ele a faria sua duquesa, não importando o escândalo ou oposição que enfrentariam. Que seu coração já decidiu, e agora era apenas questão dela decidir se correspondia aos sentimentos. Esther olhou nos olhos dele, procurando por falsidade ou incerteza. Não encontrou. Via apenas honestidade absoluta, vulnerabilidade de alguém expondo sentimentos mais profundos sem garantia de reciprocidade. E naquele momento, permitiu-se acreditar, permitiu-se sentir o que vinha guardando cuidadosamente desde que começou a conhecê-lo. Disse, com voz quase sussurrada, que também se apaixonara, que tentou resistir, que se disse 1000 vezes que era tolice, mas que coração não ouvia razão. Que sim, quando ele retornasse, estaria esperando. O beijo que compartilharam foi suave, quase hesitante. 2 humanos encontrando conexão em meio a mundo que tentava separá-los. Não foi dramático ou apaixonado como romances descreviam. Foi genuíno, carregado com promessa de futuro incerto, mas desejado por ambos. Mas o momento foi interrompido por batidas urgentes na porta. Diferentes das batidas anteriores, estas eram frenéticas, desesperadas. Esther e Juliano se separaram rapidamente, ela indo até a porta enquanto ele se posicionava fora de vista. Era uma mulher da vila, senhora Matilde, que ocasionalmente contratava Esther para costuras. Estava ofegante. Claramente havia corrido até ali. Disse entre respirações entrecortadas que os soldados estavam interrogando todos violentamente, que prenderam 3 homens acusados de esconder informação mesmo sem prova real, que estavam usando táticas cada vez mais agressivas, ameaçando famílias inteiras, que alguém, ela não sabia quem, havia mencionado ver fumaça saindo da chaminé da casa de Esther nos últimos dias, mais fumaça do que seria normal para uma pessoa sozinha. Que soldados poderiam vir investigar em breve. Esther agradeceu o aviso, fechou a porta e se virou para Juliano com medo real nos olhos pela primeira vez. Ele viu e tomou decisão. Disse que não fugiria mais, não se esconderia enquanto inocentes sofriam por sua causa. Que tinha plano arriscado, mas necessário. Precisaria de algumas horas para se preparar e então cavalgariam juntos até o centro da vila. Faria revelação pública de forma que Rodrigo não poderia manipular, de maneira que protegeria Esther de acusações. Esther tentou argumentar que ele ainda não estava completamente curado, que confronto poderia ser perigoso. Mas Juliano estava decidido. Disse que força física não era o que precisava agora.
Precisava de coragem e convicção. E pela primeira vez desde o ataque, sentia-se completamente claro sobre o que devia fazer. Passaram as horas seguintes em preparação. Juliano escreveu cartas detalhadas para aliados confiáveis na capital, descrevendo a traição de Rodrigo e instruções de como investigar. Esther as selaria e enviaria por mensageiro discreto após sua revelação. Prepararam também discurso, palavras que Juliano diria publicamente para estabelecer verdade antes que fosse distorcida. E enquanto trabalhavam lado a lado, algo notável aconteceu. Medo que ambos sentiam transformou-se em determinação. Não estavam mais fugindo ou escondendo. Estavam prestes a enfrentar mundo juntos, independentemente das consequências. Havia poder nisso, força que vinha de união de propósito e sentimento compartilhado. Quando o sol começou a baixar no 11º dia, pintando o céu de laranjas e rosas, Juliano vestiu roupas limpas que Esther havia lavado e remendado. Não eram roupas de duque, apenas túnicas simples e calças, mas ele as usou com dignidade que transcendia a vestimenta. Esther prendeu cabelos em tranças simples, vestiu seu melhor vestido, um azul desbotado que já fora bonito. Olharam um para o outro e, sem palavras, assentaram. Estavam prontos. A vila tinha um cavalo velho que Esther ocasionalmente pedia emprestado para viagens mais longas. Não era garanhão nobre como Tempestade, apenas égua marrom paciente chamada Esperança. Mas serviria. Juliano montou primeiro, depois estendeu mão para ajudar Esther a subir atrás dele. Ela hesitou apenas momento antes de aceitar, subindo e envolvendo braços ao redor de sua cintura para equilíbrio. E então, começaram a cavalgar, não rapidamente, mas com um propósito firme, em direção ao centro da vila, onde sabia que soldados estariam. Em direção ao confronto que mudaria tudo. Em direção ao momento que provaria se amor que encontraram naqueles dias roubados poderia sobreviver à luz dura do escrutínio público e poder político. O coração de Esther batia contra as costas de Juliano e ele podia sentir cada batida, cada respiração. Cobriu uma das mãos dela com a sua, gesto pequeno de conforto e solidariedade. Ela apertou de volta, e naquele toque simples havia promessa silenciosa. Não importava o que acontecesse a seguir, enfrentariam juntos. O centro da vila era uma praça pequena com fonte de pedra no meio, cercada por casas modestas de madeira e pedra. Normalmente seria lugar pacífico onde crianças brincavam e mulheres buscavam água. Mas naquele entardecer, estava transformado em cenário de tensão palpável. Soldados montados formavam perímetro ao redor da praça, suas armaduras refletindo luz dourada do sol poente. No centro, próximo à fonte, estava o homem que Juliano reconheceu imediatamente mesmo após 10 dias e trauma de quase morte. Rodrigo. Seu primo tinha 30 anos, 3 anos mais jovem que Juliano, mas sempre carregou o ar de quem nasceu sentindo-se roubado. Tinha cabelos louros cuidadosamente penteados, barba aparada com precisão e usava roupas caras demais para a simples busca por parente desaparecido. Estava fazendo discurso para vilões reunidos, cerca de 50 pessoas aglomeradas em silêncio tenso. Sua voz era alta, carregada com autoridade performática de quem gostava de ser ouvido. Falava sobre traição ao reino, sobre como inimigos haviam sequestrado o amado Duque Juliano, como ele, Rodrigo, assumira a responsabilidade de encontrar os culpados e trazer justiça. Prometia recompensa generosa por informações, mas também ameaçava punição severa para quem escondesse conhecimento. Era performance calculada, Juliano percebeu. Rodrigo estava estabelecendo narrativa onde ele era herói leal, posicionando-se para assumir ducado permanentemente se Juliano nunca fosse encontrado. A égua Esperança trotou pela rua estreita que levava à praça, o som de cascos em pedras alertando alguns na multidão. Cabeças começaram a virar, primeiro apenas curiosidade, depois confusão quando viram Esther, conhecida por todos como a costureira solitária, cavalgando com um homem desconhecido. Murmúrios começaram a se espalhar como ondas em lago, pessoas apontando, sussurrando especulações. Rodrigo parou no meio da frase, seu olhar se voltando para os recém-chegados. Por momento, seu rosto permaneceu neutro, processando.
Então, quando realmente registrou quem era o homem na égua, Juliano viu sequência rápida de emoções atravessando os traços do primo. Choque absoluto, seguido de medo, depois tentativa apressada de reorganizar a expressão em algo que parecesse alegria aliviada. Mas foi tarde demais. Juliano havia visto a verdade naqueles primeiros segundos não guardados, confirmação final de que Rodrigo sabia exatamente o que acontecera 10 dias atrás, porque ele orquestrara tudo. Sentiu raiva subir, quente e justificada, mas forçou-se a manter controle. Não podia agir por emoção agora. Precisava de precisão, de timing perfeito. Parou Esperança no centro da praça, a poucos passos de Rodrigo. O silêncio que desceu sobre a multidão foi completo, tipo de silêncio onde até respirações parecem altas. Juliano não desmontou imediatamente. Primeiro, virou-se levemente para olhar Esther, seus olhos encontrando os dela. Viu medo ali, mas também confiança. Fé nele que o fortaleceu mais que qualquer armadura poderia. Assentiu quase imperceptivelmente, promessa silenciosa de que tudo ficaria bem. Então desmontou com um movimento fluido, que escondia a dor residual de ferimentos ainda curando. Estendeu mão para ajudar Esther a descer, gesto que era tanto prático quanto simbólico. Não a tratava como subordinada ou resgate, mas como igual, como alguém importante o suficiente para merecer sua assistência gentil. Ela aceitou a mão, descendo com graça natural, que fez algumas mulheres na multidão trocarem olhares apreciativos. Rodrigo finalmente encontrou voz, mas soou estranha, muito alta, carregada com entusiasmo forçado que não alcançava seus olhos. "Primo!" ele exclamou, avançando com braços abertos como se fosse abraçar Juliano. "Graças aos céus está vivo. Todos estávamos tão preocupados, procurando por toda parte. O que aconteceu? Quem o sequestrou? Onde esteve todos esses dias?" As perguntas saíam rapidamente demais, atropelando-se, e Juliano reconheceu tática de alguém tentando controlar narrativa, direcionar conversa, antes que verdade pudesse emergir. Levantou mão, gesto simples mas efetivo que silenciou Rodrigo no meio da frase. O primo congelou, confusão genuína aparecendo em seu rosto. Em todos seus anos crescendo juntos, Juliano nunca havia sido assertivo dessa forma. Sempre fora mais reservado, mais diplomático. Algo havia mudado. Juliano se virou para enfrentar não Rodrigo, mas a multidão, os vilões que se apertavam ao redor, soldados que observavam com atenção crescente, até mesmo alguns mercadores que haviam parado o trabalho para assistir. Quando falou, sua voz não era alta, mas carregava clareza que alcançava todos os cantos da praça. Disse que havia de fato sido atacado 10 dias atrás, deixado para morrer na estrada como animal. Que perdeu consciência, esperando morte chegar. Parou, deixando o peso dessas palavras se estabelecer. Viu rostos na multidão reagindo, horror e simpatia pintando expressões. Continuou, dizendo que teria morrido, se não fosse por bondade extraordinária de uma pessoa. Virou-se, estendendo mão em direção a Esther, que estava parada um pouco atrás dele, claramente desconfortável com toda a atenção. Disse que aquela mulher, Esther, camponesa sem recursos ou obrigação, o encontrou agonizante e fez escolha. Poderia ter o ignorado. Ninguém a culparia. Poderia ter procurado autoridades, entregado o problema para outros. Mas ao invés disso, arrastou-o para sua casa com próprias mãos, cuidou de ferimentos graves, dividiu comida escassa, arriscou tudo para salvar vida de estranho. A multidão estava completamente silenciosa agora, absorvendo cada palavra. Juliano viu Esther corar profundamente, não acostumada a elogios públicos, muito menos vindos de Duque, mas ele não terminou. Disse que durante dias de recuperação, inconsciente e depois delirante com febre, Esther cuidou dele com dedicação que ia além de dever. Que quando finalmente acordou, ela não pediu recompensa ou reconhecimento. Simplesmente continuou sendo boa, simplesmente por ser quem era. E então a escolha chegou. Quando os soldados começaram a procurar, quando ficou claro que dizer verdade poderia trazer perigo para ela, Esther mentiu para protegê-lo. Arriscou própria vida escondendo-o, mesmo após descobrir quem ele era.
não por ganância ou ambição, mas porque viu o homem ferido que ainda precisava de cuidado. E seu coração compassivo não permitiu fazer diferente. Juliano fez pausa, deixando a história afundar. Viu lágrimas em alguns rostos na multidão, especialmente mulheres que provavelmente se identificavam com Esther, que entendiam o isolamento e dificuldade de ser mulher sozinha, tentando sobreviver. Viu também soldados trocando olhares desconfortáveis, percebendo que haviam ameaçado exatamente o tipo de pessoa que deveria ser protegida. Rodrigo estava ficando visivelmente agitado. Tentou intervir novamente, dizendo que aquilo era maravilhoso, que Esther seria recompensada generosamente por sua bondade, que agora o importante era Juliano retornar ao castelo para a segurança. Mas Juliano o cortou com um olhar afiado que fez o primo recuar. Ainda não terminei, disse com voz que carregava a autoridade real pela primeira vez. Virou-se de volta para a multidão e continuou. Disse que durante tempo de recuperação, fragmentos de memória do ataque começaram a retornar. Lembrou de 5 homens encapuzados, ataque coordenado demais para ser bandidos comuns. Lembrou de palavras específicas que disseram enquanto pensavam que ele estava morrendo. Palavras sobre deixá-lo morrer para que primo assumisse ducado. Silêncio absoluto. Podia-se ouvir vento passando entre casas, farfalhar de folhas em árvores distantes. Todos os olhos se voltaram para Rodrigo, que havia ficado pálido como cadáver. Ele começou a protestar, voz subindo em indignação performática. Chamou a acusação de absurda. Disse que estava obviamente confuso pelos ferimentos, que nunca faria tal coisa, que amava o primo como irmão. Mas Juliano estava preparado. De bolso interno de túnica que Esther havia remendado, puxou o papel dobrado. Explicou que antes de vir à praça, havia escrito tudo o que lembrava do ataque, incluindo descrição detalhada de cada atacante, que enviara cópias para autoridades na capital com instrução de investigar associados conhecidos de Rodrigo, verificar movimentações financeiras recentes, interrogar mercenários que frequentavam certas tavernas onde homens sem escrúpulos eram contratados. Disse que tinha fé completa que a investigação confirmaria tudo, mas que não precisava esperar por prova legal para ver verdade. Pediu que todos os presentes observassem Rodrigo naquele momento. Realmente observassem. Viram homem suando apesar de temperatura fresca de entardecer? Viram mãos tremendo, olhos desviando, linguagem corporal de culpa. Juliano havia crescido com Rodrigo, conhecia cada tique, cada sinal de quando o primo mentia. E agora, sob pressão de acusação pública, Rodrigo desmoronava. Um dos soldados, capitão pela insígnia em armadura, deu passo à frente. Era homem de 50 anos, veterano de décadas de serviço, leal ao ducado e não a indivíduos. Disse que levaria Rodrigo sob custódia preventiva até a investigação ser completada. Rodrigo tentou argumentar, disse que aquilo era ultraje, que ele era nobre e não podia ser tratado como criminoso comum. Mas capitão foi inflexível. Se era inocente, como afirmava, investigação provaria. Se era culpado, prisão preventiva era misericórdia comparada ao que mereceria. 2 soldados flanquearam Rodrigo, não ainda prendendo, mas claramente prontos para agir se tentasse fugir. O primo olhou ao redor desesperadamente, procurando aliados, procurando saída. Não encontrou. Até mesmo aqueles que poderiam ter sido leais a ele estavam chocados demais, enojados demais pela possibilidade de traição familiar. E foi naquele momento, com Rodrigo desmoronando e verdade emergindo, que Juliano fez movimento que pararia a vila inteira e ecoaria através do reino por anos vindouros. Caminhou até onde Esther estava, ainda tentando parecer invisível, apesar de ser centro de atenção. Pegou sua mão, gesto público que fez murmúrios explodirem pela multidão. Nobres não pegavam mãos de camponesas dessa forma, não com ternura óbvia que transcendia classes sociais. Com voz clara que alcançou cada canto da praça, Juliano fez anúncio. Disse que Esther não apenas salvara sua vida fisicamente cuidando de ferimentos, mas salvara algo mais profundo. Nos dias de recuperação, conversando com ela, vendo sua força e bondade genuínas, ele havia redescoberto fé em humanidade, que anos de política corrupta e ambição nobre haviam corroído.
Ela havia lhe mostrado que valor não vinha de títulos ou nascimento, mas de caráter e escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. E então, diante de todos, enquanto multidão prendia a respiração coletivamente, Juliano declarou que reivindicava Esther como sua futura duquesa. Não era pedido ainda, aquele viria depois em momento mais privado e apropriado, mas era declaração pública de intenção, anúncio que não poderia ser ignorado ou revertido, que estabelecia Esther como alguém sob sua proteção direta e futura esposa pretendida. O choque foi absoluto. Nunca em história recente do ducado algo assim acontecera. Duques casavam-se com filhas de outros nobres, formavam alianças políticas, fortaleciam posições. Não se casavam com camponesas, não importava quão heróicas suas ações. Mas olhando nos olhos de Juliano, vendo determinação absoluta ali, a multidão entendeu que não era capricho ou gratidão confusa. Era decisão feita com plena consciência e convicção inabalável. Esther estava atordoada. Sabia que ele planejava a declaração, mas não esperava que fosse tão direta, tão pública, tão irrevogável. Tentou falar, talvez protestar que não era necessário, que ele não precisava fazer aquilo por gratidão. Mas Juliano apertou sua mão gentilmente e balançou cabeça. Disse, autossuficiente para todos ouvirem, que não era gratidão. Era amor. Amor que cresceu vendo quem ela realmente era, quando todas as pretensões e performances sociais foram removidas. Amor baseado em respeito mútuo e valores compartilhados. E então fez algo mais chocante ainda. Virou-se para a multidão e pediu bênção deles. Não dos nobres distantes na capital, não da corte ou conselheiros, mas das pessoas comuns da vila. Disse que eram eles quem conheciam Esther, quem haviam visto sua luta, sua força, sua bondade ao longo dos anos. Se alguém tinha direito de julgar se ela era digna de posição de duquesa, eram aqueles que realmente a conheciam. Silêncio por 3 batidas de coração. Então, senhora Matilde, a mesma que havia avisado Esther sobre soldados, deu passo à frente. Com voz tremendo de emoção, disse que conhecia Esther desde que era menina, que vira ela perder os pais e escolher continuar ao invés de desistir. Que Esther sempre foi generosa com pouco que tinha, sempre tratou outros com bondade mesmo quando não recebia a mesma cortesia. Que se Duque via valor nela, então ele via claramente, porque Esther era tesouro que Vila teve sorte de ter. Outros começaram a falar também. O ferreiro disse como Esther costurara roupas para seus filhos sem cobrar quando ele passou por tempos difíceis. Mulher mais velha contou como Esther dividiu comida quando o inverno foi particularmente duro. Um por um, testemunhos de bondade pequena, mas significativa, ações que individualmente pareciam modestas, mas coletivamente pintavam um retrato de pessoa de caráter excepcional. Quando o último vilão terminou de falar, não havia dúvida. A bênção foi dada não em palavras formais, mas em lágrimas de alegria, em sorrisos genuínos, em celebração espontânea, que começou com aplausos hesitantes e cresceu até encher praça com som de aprovação. Juliano olhou para Esther. Viu lágrimas escorrendo por seu rosto, mas eram lágrimas de felicidade misturadas com incredulidade. Ela ainda lutava para acreditar que aquilo era real, que não era sonho que terminaria cruelmente. Ele soltou sua mão apenas para envolvê-la em abraço, gesto que fez aplausos ficarem mais altos. Sussurrou em seu ouvido, baixo demais para outros ouvirem, que estava certo, que a amava, que passaria o resto da vida provando. Os dias seguintes foram redemoinho de atividade. Rodrigo foi formalmente preso e levado à capital para julgamento. Investigação que Juliano iniciara confirmou tudo, encontrando registros de pagamentos a mercenários conhecidos, testemunhas que viram Rodrigo se encontrando com homens suspeitos, até um dos 5 atacantes, que sob pressão de interrogatório, confessou tudo em troca de sentença reduzida. O julgamento foi rápido e decisivo. Traição contra membro da família real era crime capital, punível com morte ou exílio permanente. Tribunal optou por exílio, enviando Rodrigo para a colônia distante, onde viveria o resto de seus dias sob vigilância constante, despojado de todos os títulos e propriedades. Justiça foi feita, e com ela,
veio sensação de fechamento, de ordem restaurada. Mas enquanto aquilo se desenrolava na capital, algo igualmente importante acontecia na vila. Juliano não voltou imediatamente ao castelo. Ao invés disso, ficou com Esther em sua pequena casa. Não escondido desta vez, mas abertamente. Enviou mensagem ao castelo explicando que estava seguro, que retornaria em breve, mas que tinha assunto importante a resolver primeiro. Passou dias ajudando Esther com o trabalho do jardim, aprendendo sobre ervas que ela cultivava, ouvindo histórias sobre seus pais e infância. À noite, sentavam próximos à lareira e conversavam sobre futuro, sobre como seria a vida juntos, sobre desafios que enfrentariam. Juliano foi honesto sobre dificuldades que viriam. Nobreza resistiria ao casamento, haveria escândalo, comentários cruéis. Mas também prometeu protegê-la de pior disso, garantir que ela tivesse apoio e educação necessários para ocupar posição com confiança. Esther, por sua vez, compartilhou próprios medos. Disse que não sabia como ser duquesa, que tinha medo de decepcionar, de não estar à altura das expectativas. Juliano respondeu que ela já era mais que suficiente, que bondade e autenticidade valiam mais que décadas de treinamento em etiqueta vazia, que aprenderia a parte técnica com o tempo, mas a essência de quem ela era, aquilo nunca deveria mudar. Uma semana após revelação pública, Juliano organizou cerimônia pequena, mas significativa. Não era casamento ainda. Aquele viria depois, após período apropriado de cortejo e preparação. Era celebração diferente. Com apoio financeiro generoso do ducado, a pequena casa de Esther foi restaurada e expandida. Não transformada em palácio, Juliano resistiu a essa tentação. Ao invés disso, foi cuidadosamente renovada, mantendo o caráter original, mas com melhorias estruturais, jardim expandido, pequeno anexo para a biblioteca, porque ele sabia quanto Esther amava aprender. Mas mais que isso, propriedade foi declarada monumento protegido. Placa de bronze foi instalada próxima ao portão, com inscrição que contava a história de como o duque ferido desmaiou naquele jardim e foi salvo por bondade extraordinária de camponesa. Como aquela bondade não apenas salvou vida, mas mudou o coração, provando que amor verdadeiro não conhecia barreiras de classe ou nascimento. A casa tornou-se símbolo, lembrete constante para a vila, e eventualmente para o reino inteiro, de que grandeza podia ser encontrada nos lugares mais humildes, que heroísmo nem sempre usava armadura, que às vezes vinha em forma de mãos gentis, cuidando de feridos. O casamento aconteceu 6 meses depois, dando tempo para Esther aprender sobre protocolo, conhecer vida no castelo, e para ambos estarem absolutamente certos de decisão. Foi cerimônia que misturou tradição nobre com simplicidade que refletia valores deles. Esther usou vestido de seda verde, cor de esperança e novo crescimento, mas insistiu em usar também chale que sua mãe havia tecido, trazendo parte de suas raízes para novo capítulo de vida. Moradores da vila foram convidados para a cerimônia, algo sem precedentes. Sentaram-se ao lado de nobres, criando mistura de classes que chocou alguns, mas encantou mais. Representava a visão de Juliano e Esther para ducado, lugar onde valor era reconhecido independentemente do nascimento, onde bondade era valorizada tanto quanto linhagem. Como duquesa, Esther trouxe mudanças. Estabeleceu programas para ajudar órfãos, lembrando própria infância difícil. Criou oportunidades educacionais para filhas de camponeses, acreditando que todas mereciam chance de aprender. Trabalhou ao lado de Juliano em reformas que tornaram o ducado mais justo, mais compassivo, mais humano. E sempre, uma vez por mês, eles retornavam juntos àquela pequena casa, com jardim de ervas medicinais. Sentavam na mesma cadeira onde Juliano passou noites febris, onde Esther trabalhou incansavelmente para salvá-lo. Lembravam de como começaram, de dias roubados quando eram apenas homem ferido e mulher bondosa, antes de títulos e responsabilidades. Anos depois, quando perguntada sobre segredo de casamento feliz tão improvável, Esther sempre respondia com a mesma simplicidade que caracterizava tudo o que fazia.
Disse que escolheram ver coração ao invés de coroa, pessoa ao invés de posição. Que amor verdadeiro exigia coragem de desafiar expectativas, de escolher autenticidade sobre aprovação. Que quando você encontra alguém que vê seu verdadeiro valor, que o torna melhor pessoa simplesmente por estar presente, você segura firme independentemente do que o mundo diz. A história deles ensinou lição importante que ecoou através de gerações. Que valor real não vem de berço ou fortuna, mas de caráter e escolhas que fazemos nos momentos mais difíceis. Que bondade oferecida livremente, sem expectativa.